Olha eu aqui novamente para falar sobre o meu filme preferido de Tarkovsky, Nostalgia. Eu fico me perguntando se vocês já estão de saco cheio de me ouvir falar tanto desse filme, mas eu espero que não, porque eu adoro. Eu fiz um recorte e falarei apenas da sequência final desse filme. Preparados? Então bora lá. Nessa sequência desdobrada com maestria em 3 momentos narrativos, testemunhamos a jornada de Andrei em busca de cruzar a piscina termal. Cada tentativa é um mergulho emocional onde a vela flamejante se torna uma metáfora do destino do protagonista. O cenário se abre com um enfoque próximo nas mãos trêmulas de Andrei segurando a vela, um momento aparentemente pequeno, mas carregado de significado. O destino adora fazer suas reverberações, pois é o que testemunhamos quando a sequência alcança sua derradeira imagem, onde novamente o foco se volta para as mãos e a vela do protagonista. Tudo retorna ao início, como uma sinfonia cíclica do tempo. Ao adentrar a piscina, Andrei acende a vela, um presente de valor inestimável de Domênico, e começa sua árdua jornada. Contudo, no momento de pausa, ele recua e toca sutilmente a borda da piscina. Nesse instante fugaz, capturamos um vislumbre da profunda consciência que desperta no coração do protagonista. É quase como um ritual, um eloquente reconhecimento da missão sagrada que lhe foi confiada por Domênico, uma tarefa transcendental que define o propósito de sua existência. O tema central que percorre toda a cena é a busca pela compreensão da existência humana, especialmente a de um artista. É como se fosse uma dádiva divina, um chamado único que permeia a alma de Andrei. O destino de cruzar a piscina termal representa as provações que ele deve enfrentar como artista, mas também como ser humano em busca de sua verdadeira essência. É um chamado para transcender limites, romper barreiras e finalmente alcançar a iluminação espiritual. Cada movimento dessa coreografia simbólica nos envolve em um enigma filosófico, deixando-nos extasiados com o poder do cinema como forma de expressão artística. Andrei avança corajosamente, protegendo a frágil chama da vela, das névoas e vapores que emergem das águas sulfurosas. O plano aberto capta cada movimento seu enquanto imerge-nos na atmosfera sombria da piscina, onde o mundo exterior se funde intimamente com os labirintos internos do personagem, uma das distintivas marcas de Nostalgia. Os tons verdejantes, ocres, cinzentos, presentes nos antigos blocos de pedra, musgos, líquenes, ervas daninhas, ecoam o estado de espírito do poeta russo e, simultaneamente, o próprio estado da alma de Tarkovsky, que partiu da sua pátria na União Soviética sem a certeza de um retorno. Em sua coletânea de ensaios, Esculpindo o Tempo, o cineasta descreve essa conexão emocional da seguinte forma: quando me deparei pela primeira vez com o material filmado para o filme, surpreendeu-me a imersão ininterrupta em melancolia. O tom e o estado de espírito impressos no material eram completamente homogêneos. Não era algo que eu buscara intencionalmente. Fiquei simultaneamente surpreso e encantado, pois aquilo que se materializou no filme e agora me fora revelado pela primeira vez na penumbra do cinema confirmou que minhas reflexões sobre a capacidade da arte cinematográfica em se tornar uma matriz da alma individual capaz de transmitir uma experiência humana única não eram meras especulações vazias, mas sim uma realidade. A dualidade entre a escuridão da piscina e a luminosidade da vela, entre o ambiente e o mundo interior, espelha a jornada de Andrei e sua busca por significado. Cada passo, um mergulho nas profundezas de sua própria alma, iluminada pela luz titubeante da vela que se recusa a se apagar. Após uma tentativa inicial sem sucesso, Andrei retorna ao ponto de partida, reiniciando o ritual com a vela em mãos. Nessa segunda jornada, o uso sutil do zoom ganha destaque, criando um movimento progressivo que transita do amplo plano ao médio plano, mantendo-se nessa proximidade até que a vela se apague novamente. Essa abordagem visual não é mero acaso, é uma ferramenta cuidadosamente utilizada para intensificar a tensão narrativa e fortalecer o vínculo emocional entre o espectador
e o protagonista. Enquanto Andrei inicia novamente o percurso, a câmera permanece conectada a ele, mas surpreendentemente reverte o efeito de zoom, retornando ao plano mais amplo. Esse afastamento aparente do protagonista não oferece alívio emocional, ao contrário, causa uma angústia palpável. Ao retornar, Andrei demonstra dor no peito, interrompe sua caminhada e contrai a mandíbula em agonia. O momento é intenso, ele prossegue depois de um breve intervalo, enxugando o suor da testa com lenço e tropeçando antes de alcançar novamente o ponto de partida. Essas ações revelam que o objetivo do filme, ao retornar ao plano inicial, é convidar o espectador a olhar para Andrei de forma radicalmente nova. O que parecia um jogo absurdo agora se transformou em uma tarefa vital, onde a vida do protagonista está em jogo. À medida que as tentativas se sucedem, a ação perde sua trivialidade inicial e adquire uma relevância inesperada. O domínio espiritual transcende o físico. O que antes era visto como um jogo, agora se mostra como um sacrifício. Essa transformação é um tema central na filmografia de Tarkovsky e é explícita em seu último filme, O Sacrifício. Essa concepção da vida humana como uma missão ou tarefa é evidente em suas próprias palavras. Interesso-me principalmente pelo personagem que é capaz de se sacrificar, de renunciar ao seu modo de vida, seja em nome de valores espirituais, seja por causa de outra pessoa, seja por sua própria salvação ou por todas essas coisas juntas. Esse comportamento, por sua própria natureza, exclui todos os interesses egoístas que constituem uma razão normal para a ação. Ele refuta as leis de uma cosmovisão materialista. Verdadeiramente, antes dessa longa sequência, somos impactados pela chocante morte de Domênico, alguém que personifica o sacrifício literalmente. A sua partida é retratada como um ato de abnegação ao imergir-se em gasolina e incendiar um lugar simbólico como a Piazza del Campidoglio, em Roma. A justaposição entre essa cena e a subsequente enfatiza a identificação entre Domênico e Andrei, revelando uma conexão profunda entre os dois personagens. Desde o primeiro encontro, Domênico despertou em Andrei um sentimento de nostalgia, não apenas pelo afastamento de sua terra natal, mas também por um anseio universal por uma existência mais plena e significativa. Andrei começa a ansiar por um horizonte mais profundo de significado em sua vida, uma busca pela fé, pelo ideal, pelo bem. Domênico, de certa forma, personifica o arquétipo do santo tolo, uma figura tão presente na literatura russa e que encontra seu exemplar no personagem idiota de Dostoiévski. Ele é repleto de contradições, oscilando entre tolice e clareza, pobreza e riqueza, trivialidade e transcendência. Esses opostos parecem se unir em sua morte sacrificial, onde suas ações, embora possam ser vistas como as de um louco, são convidadas a serem percebidas de forma mais profunda, como um questionamento sobre a própria natureza da santidade. Essa ambiguidade é potencializada pelo paralelo entre Domênico e a descrição de Kierkegaard do chamado Cavaleiro da Fé, onde o paradoxo da fé é essencial para o indivíduo se tornar um verdadeiro cavaleiro da fé. Vou abrir um parênteses para explicar o que eu acabei de dizer sobre o Cavaleiro da Fé. Em Temor e Tremor, Kierkegaard aborda a história bíblica de Abraão e o seu filho Isaac. Ele explora questões complexas relacionadas à fé, à ética e dilemas morais. Nessa obra, Kierkegaard apresenta a figura do Cavaleiro da Fé como um contraponto ao Cavaleiro da Resignação. O Cavaleiro da Resignação é alguém que aceita resignadamente as limitações humanas e segue as normas éticas e morais estabelecidas, enquanto o Cavaleiro da Fé representa alguém que vai além dessas normas, confiando inteiramente em Deus, mesmo que as suas ações possam parecer paradoxais ou incompreensíveis do ponto de vista ético. Kierkegaard utiliza a história de Abraão como um exemplo do Cavaleiro da Fé. Abraão é considerado um modelo de fé porque quando Deus ordena que ele sacrifique seu filho Isaac, ele obedece incondicionalmente, mesmo que pareça uma ação moralmente questionável. Abraão não age de acordo com a ética convencional
mas em sua fé inabalável. Ele está disposto a fazer o que Deus lhe pede, acreditando que Deus proverá uma solução, o que acontece no último momento, quando Deus o impede de sacrificar o seu filho Isaac. Kierkegaard utiliza essa história para explorar a natureza da fé verdadeira e a dificuldade de compreender as ações dos indivíduos que se encontram em um estágio de fé genuína. O cavaleiro da fé representa a coragem de confiar inteiramente em Deus e seguir um caminho que está além da compreensão humana comum. Fechando parênteses. À medida que Andrei se lança em sua terceira tentativa de atravessar a piscina, suas hesitações se dissolvem, dando lugar a uma nova fé que o consome. Como na tentativa anterior, a câmera captura todo o cenário, mas gradualmente se aproxima em um close-up médio. Seus movimentos desajeitados e a respiração ofegante revelam o estado debilitado da sua saúde. Parece que Andrei luta contra uma dor avassaladora que ameaça tirar sua vida antes mesmo que ele cumpra sua missão. No entanto, ele persiste. Chegando ao fundo da piscina, solta um suspiro profundo e o Requiem aeternam da Messa de Requiem de Giuseppe Verdi ressoa, envolvendo a cena em um clima lírico e proclamando a iminente morte de Andrei. No último esforço, ele coloca cuidadosamente a vela no lugar, cumprindo a sua missão com dedicação. O sacrifício é consumado. A câmera se concentra na vela acesa, aproximando-se gradualmente num zoom lento. Então, o tracking shot é interrompido por um corte, revelando um contracampo significativo. Os aldeões de Bagno Vignone parecem ter sido testemunhas do sacrifício de Andrei. A câmera faz um suave movimento, desviando o olhar dos moradores para o rosto de uma mulher que já estava na piscina, recolhendo alguns objetos submersos. Seus olhos parecem esconder uma compreensão profunda do mistério que se desenrolou. Essas imagens revelam que o trabalho de Andrei não foi em vão. Assim como Domênico, ele foi observado por um grupo de testemunhas, especialmente por essa mulher enigmática. Nas palavras de Tarkovsky, a morte de Andrei pode significar não apenas sua salvação pessoal, mas também a salvação da sociedade em geral. Nesse sentido, sua ação se aproxima muito mais do arquétipo do santo tolo do que do cavaleiro da fé, já que o primeiro pode prestar ajuda a outras pessoas. O cavaleiro da fé é atribuído apenas a si mesmo. Ele sente a dor de ser incapaz de se tornar compreensível para os outros, como diria Kierkegaard. O último plano, seguindo o rosto da mulher, focaliza a vela acesa, colocada cuidadosamente sob uma borda de pedra. Como no início da sequência, a câmera não se fixa em Andrei, mas na vela. Essa ênfase no objeto parece comunicar que há algo que transcende além da morte do protagonista. Ao mesmo tempo, a presença da vela evoca uma das primeiras cenas de nostalgia, onde Eugênia observa o afresco da Madonna del Parto, de Piero della Francesca, cercada por velas. Essa conexão confere à vela acesa um significado eloquente que fala sobre a fé, transformando a caminhada de Andrei pela piscina numa espécie de procissão que ecoa o padrão narrativo das liturgias cristãs. Diante dessa sequência notável, somos cativados pela riqueza semântica de nostalgia. Como em outras obras de Tarkovsky, o aspecto poético supera a mera narrativa. No entanto, esta sequência se destaca como uma das poucas que transmite um desenvolvimento dramático. Em um período de 8 minutos, testemunhamos uma profunda transformação na existência do poeta. Da incredulidade à fé e, por assim dizer, da mera nostalgia ao sacrifício. O uso magistral do tracking shot não é mero acaso. Como Marc Lifanu observa, uma ideia no cinema é um movimento de câmera, não um discurso. Essa escolha estética retrata Andrei como um andarilho, mas acima de tudo revela a jornada interior pela qual ele está passando. Como Tarkovsky aponta, sempre esteve interessado no mundo interior de uma pessoa e era mais natural para ele conduzir uma jornada através da psicologia que molda a atitude do herói em relação à vida. Assim, o longo tracking shot e a caminhada de Andrei pela piscina
tornam-se reflexos da jornada de sua alma. Não é um caminho escolhido por vontade própria, mas uma missão confiada a ele. Em tudo isso, ele está apenas obedecendo a sua vocação, conforme a sente em seu coração. Ele não é o mestre de seu destino, mas seu servo, diz Tarkovsky. Obrigada por ter ficado comigo até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e aproveitado. Até o próximo vídeo.